o meu boa noite, minha boa tarde, meu bom dia, boa madrugada, bom instante aí para você que está escutando esse podcast. Hoje eu estou gravando o podcast enquanto eu faço um almoço, uma carne ali. Então você vai ouvir barulhos de cozinha. Então deixa o celular um pouco mais longe, em cima do negócio aqui. E é isso aí. Você vai ouvir barulho de cozinha. Eu vou aqui aproveitar enquanto as coisas esquentam ali. Vou até abaixar o fogo. Baixei o fogo. Eu vou lavando a louça. E a louça e o podcast são grandes amigos, né? Porque normalmente as pessoas escutam podcast lavando a louça. Ah, eu vou lavar a louça ali e tal. Eu não quero ficar lavando a louça sem perder esse tempo, sendo que eu poderia ver um vídeo, poderia escutar uma música, né? Poderia, por que não escutar um podcast? Então aí talvez o momento mais citado que as pessoas dizem, né, assumem escutar podcast é durante a lavação de louça. Só que hoje a gente está fazendo um caminho inverso, né? Vou tentar parar de falar tanto né. Mas hoje está fazendo um caminho inverso, que é que eu estou gravando o podcast, não escutando um podcast enquanto eu lavo a louça. Então, essa é uma inversão de papéis, uma inversão do modo de existência do podcast. Normalmente é escutado ao se lavar a louça, mas hoje eu estou gravando. E aí eu vou gravar esse podcast enquanto eu lavo a louça e você vai escutar enquanto dorme. Esse é o objetivo. Então, estou aproveitando aqui. Também que eu, obviamente, estou sem assunto. Então não tem nenhum assunto para eu ficar falando aqui. Eu só pensei nessa inversão de papéis, nessa quase metalinguagem do podcast. Mas eu recorrentemente não tenho assunto pro podcast, mas eu pensei num assunto um dia desse. Nossa, que assunto bom. Esse assunto vai ser muito bom. Só que eu preciso de um tempo para pesquisar as imagens e as notícias para ir vendo. Que é o quê? Eu não sei se vocês já ouviram falar de um jornal que não existe mais. Um jornal que existiu durante muito tempo, não sei se década de 60 talvez, 70 até 2000 e qualquer coisa, assim, 2008, sei lá. E esse jornal se chama Notícias Populares. Um jornal que... Como é que eu explico ele? Ele é um jornal que é uma mistura de sensacionalismo barato, notícias de pseudociência e coisas absurdas, ao mesmo tempo que as pessoas que faziam esse jornal, elas tinham total consciência de todas as fake news, vamos usar o linguajar moderno de hoje, né? De todas as fake news que elas produziam, notícias absurdas e tudo mais. Então o jornal tinha esse intuito de ser uma coisa engraçada, de não ser levada a sério, ao mesmo tempo que eles não falavam em nenhum momento que não era para ser levado a sério. Mas então tinha essa... Opa, bateu a porta ali, vento, opa, mandou a porta embora. Então eles tinham essa pretensão de parecer um jornal sério, mas com notícias absurdas e sensacionalistas, né? O mais sensacionalistas possível. Eita, mas a porta tá batendo muito, calma aí que eu vou ter que resolver. Voltei. Nesse momento você deve ter
se você estava tentando dormir, com certeza você acordou com a porta batendo. Então eu peço desculpas, né? Mas vamos aqui falar do jornal. O jornal Notícias Populares, ele tem aí essa característica de que é feito para ser sério, entre aspas, mas as pessoas que faziam não levavam a sério. Então o editorial ali fazia piadas com as matérias, com a forma de escrever também. Eram feitos xistes. Esse jornal é muito bom. Se você nunca conheceu esse jornal, nunca ouviu falar, eu quero que você procure na internet pela seguinte frase: bebê diabo. Só isso. Para você saber o nível aí do jornal, é só você procurar por bebê diabo. Bebê diabo. Não tem mais nada que você possa procurar na internet a respeito desse jornal que seja mais representativo do nível, da estirpe desse saudoso jornal que acabou. E eu quero fazer um episódio contando um pouco da história desse jornal e também lendo várias matérias que esse jornal apresentou ao longo dos seus anos de existência, que aparentemente eles têm muitas fotos desses jornais na internet. Eu sei que por muito tempo era bem guardado, as matérias, as edições antigas desse jornal eram bem guardado pela Folha de São Paulo. Era um jornal da Folha, não foi criado pela Folha, mas foi comprado em algum momento pela grande Folha de São Paulo. Então, eu estou falando grande não no sentido que eu gosto, mas no sentido que é grande, né? Uma grande mídia aí, um grande jornal. Mas era de um romeno, enfim. E em algum momento foi comprado. Então eu vou gravar esse episódio. Preciso de um tempo para entrar no computador e procurar vários jornais e edições do Notícias Populares. Mas ele era muito um jornal que se deixava, as pessoas lembram dele no barbeiro. Vou no barbeiro, vou cortar o cabelo. Aí tava lá sempre Notícias Populares e uma Playboy na década de 90, 80. Pra gente entender como é que a década de 80 e 90 foram saudáveis, né? Você tinha ali um jornal falando bebê diabo e do lado uma Playboy. Pra todo mundo, pra qualquer pessoa, indiscriminadamente. Eram tempos mais simples, eu diria, né? Eram tempos em que, década de 80, se a gente pensa, tem um Bozo na televisão, e o Bozo é basicamente um palhaço que fala palavrão, humilha as pessoas e para atrair o público infantil, isso, né? Ou seja, bem tranquilo. Mas também tem que atrair o quê? O pai dessa criança, o público adulto. Então o que a gente faz? A gente coloca num programa de criança um monte de mulher seminua dançando, né? E com várias insinuações sexuais. Porque aí não só a gente conquista o público infantil com piadas, xingamentos e xistes, né? Como também a gente coopta os pais dessas crianças, né? Que num dia de domingo podem acompanhar a programação que seus filhos assistem, que é uma boa prática, né? Você pai, você mãe, você responsável por um jovem, por uma criança, você tem que acompanhar o que essa pessoa essa mini pessoa, né, tá vendo nos seus, e a carne tá fritando aqui, tá vendo nos seus momentos de lazer na internet, na televisão, né? Isso é verdade hoje, também era verdade na década de 80. Por isso,
esse incentivo, na verdade, eu acho que é um incentivo que foi colocado ali, num ato de extrema responsabilidade do Palhaço Bozo e da equipe do Palhaço Bozo, que é colocar ali um chamariz para os responsáveis, em especial para o público masculino, para os pais dessas crianças, desses jovens, que é colocar essas mulheres seminuas dentro ali do padrão de beleza que é cobiçado, que é colocado aí pela sociedade, objetificando, né, todas as mulheres. E então, chamando a atenção desse pai, desse responsável, a ver esse programa, que é o programa que seu filho também está vendo. Então, obrigando esse pai, portanto, a acompanhar o seu filho e ter ciência do que ele está assistindo, se é perigoso, se não é. Então, é um ato de responsabilidade, eu diria. Tive que dar uma parada aqui para dar uma observada na carne, que já está ficando pronta. O arroz também já está aqui bacana. É um prato. A louça já está lavada. Mas voltando ali à questão do Bozo, então eu acho que deu para entender como foi uma estratégia genial das emissoras de televisão de fazer isso. Então a gente tem que se lembrar que, por exemplo, a Gretchen, isso eu posso estar enganado, tá? É a regra de sempre podcast. Tudo que eu falo você tem que conferir. Você não pode confiar em mim, né? Mas a própria Gretchen, ela ficou famosa a partir do programa do Bozo. Que o Bozo falou assim, não, a gente tem que ter uma mulher aqui que rebola, veste umas roupas malucas e tudo mais e chamar esse público. E foi respondendo a esses avanços da emissora do Bozo, que eu não lembro agora qual emissora que fazia o programa do Bozo no primeiro momento, que as outras emissoras, como a nossa Rede Globo, ela teve que buscar também se adaptar, buscando a presença de mulheres em programas infantis, as mulheres mais novas, né, quase que adolescentes ou jovens, em roupas ali, que a gente poderia às vezes questionar o porquê que aquela jovem estaria usando uma roupa daquela na televisão, para um programa infantil, e que a gente chamou de paquita, né? Eram as paquitas. Nesse momento aí surgiu as paquitas. Então, a televisão na década de 80, dentro dos programas infantis, se tornaram nada mais, nada menos do que uma grande competição de qual emissora, com qual programa de televisão conseguiria fazer um programa infantil com mais mulheres, via de regra jovens, com mais jovens possíveis, que pudessem chamar a atenção tanto das crianças por suas brincadeiras lúdicas e também chamar a atenção dos pais dessas crianças, colocando essas mulheres jovens em posições ali sexualizadas durante horas de programa na televisão. Então, isso aí, para mim, é um resumo da televisão na década de 80. Mas tem outras também, 80, 90, né? Tem outras características da televisão na década de 80 e 90 que a gente tem que ressaltar, que são, por exemplo, os nossos queridos, ou não, grandes programas de auditório que prevejo que no futuro próximo estarão fadados à morte, como, por exemplo, o Caldeirão, que era do Hulk e agora é do Marcos Mion, o Faustão, que basicamente faliu por anos. O Faustão, eu não sei se vocês sabem, ele pagava para fazer o próprio programa. E até que chegou um tempo, uma época que foi insustentável, a Globo mandou ele embora, né? Ele saiu e ele foi pra Band e, salvo engano, já também vai ter que sair da Band, porque é uma coisa que não dá mais
dá mais audiência. A audiência de hoje em dia, só quem assiste esses programas são pessoas, via de regra, né? Pessoas mais velhas. É o meu pai. Meu pai gosta, adora as videocassetadas do Faustão. Mas as novas gerações, elas não assistem esse tipo de programa de televisão, se é que assistem muita televisão. Porque o TikTok tá aí, Netflix, as séries, o YouTube. Então a juventude, ela busca essa, essas novas formas de consumo de mídia. Então esses programas de televisão, esses de auditório, como por exemplo o programa do Gugu, morreu, mas enfim, programas desse tipo, eles estão fadados ao fim, à morte lenta e dolorosa. Dei outra pausa, agora para comer. Eu já me alimentei. Tenho que lavar agora a louça do que eu me alimentei. Enfim, moral da história é que os grandes programas de auditório estão fadados à morte por conta da nova configuração do consumidor, da consumidora de televisão, das novas formas de consumo de mídia. E é isso. Eu mesmo assisto televisão quando alguém está assistindo televisão, não quero incomodar aquela pessoa, quero deixar ela fazendo a sua atividade, mas eu sento ali para acompanhar e acabo vendo a televisão. É o único momento em que eu vejo os canais de TV tradicionais. Então, com isso, num futuro, espero que mais ou menos próximo, que próximo são talvez uma década, a gente não tenha mais os programas de auditório, ou pelo menos não da forma que eles existem hoje. Mas foram os grandes carros-chefe das emissoras foram os programas de auditório. Era o programa do Gugu, era o programa do Faustão, é o Rodrigo Faro, entre outros. Então, o programa do Silvio Santos, claro, não poderia deixar aqui de citar esse grande, talvez o maior programa de auditório, se não o maior, com certeza o maior no quesito vacilo. E esses programas renderam diversas pérolas para a nossa memória. Quem vai se lembrar aí, se você nunca viu isso, você procure aí o Jean-Claude Van Damme no programa do Gugu, que é o Gugu convidou o Van Damme e a Gretchen. E aí era um programa ao vivo e o Jean-Claude Van Damme ficou interessado, né, excitado com a Gretchen ao vivo, enquanto ele usava uma roupa muito apertada. Então ele sequer pôde esconder que ele estava animado, vamos dizer assim, em ver a Gretchen. E com certeza foi muito constrangedor. Talvez não pro Van Damme, porque eu acho que ele nem estava ligando, eu acho que ele nem mais sequer se importava com isso. Então esse foi um grande momento do programa de auditório. Outro grande momento, é claro, que foi quando por algum motivo, não posso me recordar agora por quê, mas se levou um elefante pro programa do Gugu, ou uma elefanta, não lembro, e o Gugu repetidas vezes questionou onde ficaria o órgão genital do elefante, se tocar no órgão genital do elefante excitaria o animal. E isso sim, eu acho que é a parte mais constrangedora, né? Porque a gente tá falando de um quase, como é que a gente pode dizer?
de um quase incentivo à zoofilia ao vivo, num programa de domingo, na televisão brasileira. Então, com certeza, esse foi um grande momento. Outro grande momento era a rivalidade que existia entre o Gugu e entre o Faustão. Dois grandes que disputavam o mesmo horário de televisão, cada um na sua emissora, né? E eles disputavam a audiência. E, obviamente, existia uma grande rivalidade, uma grande... Eita, vai fazer um barulho essa porta. Uma grande rixa, mas você tem que manter as aparências. Isso é o que importa. Então, para manter as aparências, foi feito um programa especial onde o Gugu conversaria em... Vamos dizer que hoje seria uma videochamada. Em videochamada com o Faustão, e o Faustão ao vivo também do seu programa, cada um do seu programa, conversando um com o outro. E aí para falar, estamos aqui, eu estou aqui conversando com o Gugu, que grande momento da televisão brasileira, e isso para mostrar que nós não temos rivalidade nenhuma, estamos em emissoras diferentes, mas nos respeitamos, não sei o que, blá blá blá. É claro que eles competiam demais, né? Essas competições na televisão são recorrentes. Para citar o próprio Gugu, quando Augusto Liberato faleceu, veio a deixar esse plano e ir para plano nenhum, perdão aqui pelo ateísmo, não acredito que não se vai para lugar nenhum, então ele deixou esse plano para continuar nesse plano, só que sem consciência e entregue aos vermes. Quando ele deixou então a vida, vocês vão se lembrar aí que no programa aí do Rodrigo Faro, foi um do Rodrigo? Acho que foi, que ele tava ali dando a notícia, a cobertura especial da morte do Gugu, e aí ele começa a chorar, um choro forçado, um choro feio, aquele choro que você sabe que a outra pessoa tá forçando, e falou, né, até a palavra, quando ele foi falar, Gugu, procura aí, Gugu no YouTube, Rodrigo Faro Gugu, ele só fala Gugu, ele tá ali tentando falar, né, nós perdemos nosso grande apresentador, e não sei o que. Aí ele para, dá uma pausa dramática. Gugu. E é engraçado, virou um grande meme. Se não me engano, é ele também que em um outro momento do programa, dando a notícia da morte do Gugu, ele sussurra. Ele não fala, ele só abre a boca, mas dá pra gente fazer a leitura labial ali do que ele tá falando. Ele tá perguntando pra alguém da produção como é que tá a audiência. Então, mesmo o Gugu morto, as pessoas competiam a audiência com ele. A moral da história é essa. A moral da história é que o capitalismo venceu. As pessoas não se importam mais com a morte do Gugu. As pessoas não se importam mais com a morte do homem que nos ofereceu grandes momentos na televisão brasileira, por anos, por décadas, eu diria, como as perguntas inconvenientes sobre órgãos genitais de animais, mamíferos de grande porte. As pessoas não se importam mais com isso. E diante disso, eu só posso me perguntar aonde que esse mundo vai parar, aonde que a nossa moral vai residir depois disso. Se até mesmo a morte de Gugu é tripudiada, eu não sei mais onde que esse mundo vai parar. Dei outra pausa agora, que eu me emocionei um pouco com a história do Gugu e os sinais que a morte dele trazem sobre a moralidade, sobre a boa conduta, sobre a ética na nossa sociedade. Que sinais isso nos ofereceu.
Mas eu, na verdade, pausei porque eu fui escovar os dentes. Porque eu já lavei a louça enquanto eu fazia o almoço. E já almocei. Então, depois do almoço, a gente escova os dentes. É importante. Um ato importante da higiene básica. E então eu tenho que me dirigir para o meu trabalho. Tenho que me dirigir para a minha função precípua, né, de professor. Daquele que ensina. Mas hoje eu vou dar prova, então é isso. Não darei aula. E essa foi esse podcast foi um quadro, então, da televisão, um pouco da televisão da década de 80, da década de 90, e dos seus grandes momentos, dos seus grandes nomes. Claro que o Silvio Santos aqui, se a gente fosse parar para pensar em todas as vezes que o Silvio Santos fez coisas maravilhosamente absurdas, né? A gente teria que citar todos os programas do Silvio Santos, desde quando começou. E não seria possível fazer isso. Mas a última, por exemplo, é que o seu sobrinho, o seu neto, sei lá, esqueci o nome dele também, ele foi demitido. Ele que havia sido contratado apenas por ser parente do Silvio Santos, foi demitido por ser um completo mentecapto jornalístico, depois de já ter sofrido aí várias repreensões, tem uma conduta completamente aleatória, imprevisível no trabalho. Já foi processado aí no carnaval por assédio sexual, ao vivo, né? Se você procurar aí, você pode achar esse momento em que ao vivo ele fica tentando levantar a roupa de uma moça, uma sambista. Claro que a roupa, ela é uma roupa, é pouca, na realidade, é pouca roupa. Ela ali toda enfeitada, maquiada para poder dançar o samba. Então as roupas são escassas, mas ainda ela não está nua. E aí ele ficou levantando a roupa dessa mulher, falou: nossa, tem pouca roupa, né? Nossa, dá quase pra ver. E ele fica levantando a roupa da mulher, a mulher fica sem graça, poxa, ao vivo ainda, que é isso? Então esse foi um grande momento de imbecilidade do menino aí. E a última dele, que fez ele ser demitido, pra quem não sabe, é porque ele estava passando mal. E passando mal, então, ele fez o seu programa com honradez, mesmo passando mal. Ele se sacrificou pelo bem maior do noticiário de baixa qualidade e com verídico beirando a zero. Ele se sacrificou para que a população pudesse ter esse ativo importante no seu cotidiano. Passando mal ali da barriga, ele ao terminar a sua tarefa colossal de levar notícias, não apenas notícias com zero senso crítico, mas notícias que conseguem fazer mais, que conseguem retirar o senso crítico que as pessoas têm ao assistir aquilo. Então, se eu assistisse aquilo, esse programa dele, eu tenho certeza que eu sairia do programa com pelo menos 30% do meu senso crítico abalado. 30% do meu senso crítico esgotado. Teria que reaver essa noção de mundo, essa capacidade intelectiva de novo. Então é um trabalho colossal. A gente não está entendendo. Esse trabalho é um trabalho que é importante, porque ele descansa a mente do brasileiro. O brasileiro ele já vive tão atribulado, tão embaçado e sobrecarregado de misérias, de pobrezas, né? E condições tristes
de vida, muitas vezes, que a última coisa que esse brasileiro precisa é de senso crítico, é de um noticiário que vai trazer uma notícia, vai despertar, tirar a pessoa da condição de alienação dela e fazer ela enxergar o mundo, as relações sociais, a exploração e a miséria como ela realmente é, como um adágio do capitalismo. E que essa pessoa, ela dia após dia está sendo massacrada, está se tornando miserável e vê os seus filhos passando fome em função de um sistema que serve para privilegiar certas camadas da população, certa classe, uma classe dominante, uma classe burguesa. A última coisa que o brasileiro precisa é disso. Então o sobrinho lá do Silvio Santos, que tinha um programa que eu não sei o nome dele, quando a gente fala que o programa dele consegue não apenas incentivar, mas retirar o senso crítico, a formação do senso crítico, a gente tem que entender que ele está fazendo um serviço à comunidade que é muito difícil você retirar a inteligência das pessoas. É mais fácil você dar inteligência para elas. Ainda que não seja uma tarefa fácil, mas é mais difícil tirar. E ele consegue fazer isso. Você vê o programa dele, você sente a sua mente, o peso do conhecimento se esvaindo a cada instante. E o conhecimento ele tem um peso. A pessoa consciente, ela sofre. Ela sabe porque ela está sendo explorada, ela sabe porque o mundo é miserável e muitas vezes ela não pode fazer muita coisa. Então, se você retira esse peso dela, se você retira essa inteligência, ela vai continuar alienada e ela vai se alienar ainda mais e vai viver feliz. Ela vai viver miserável, mas vai viver miserável e achando soluções simples para problemas complexos. Qual que é a culpa do meu filho tá indo mal na escola? Porque o professor não ensina, dá uma madeira de piroca para ele. Enfim, então esse é um trabalho colossal. E o nosso querido parente do Silvio Santos, que ele não tem, é uma pessoa sem identidade, você me desculpa, a identidade dele é ser parente do Silvio Santos e ter conseguido um emprego por causa disso. Então, o parente do Silvio Santos, eu vou nem me dar o trabalho de me lembrar, de pesquisar o nome dele. Ele faz esse trabalho vital, esse trabalho importantíssimo de emburrecer cada vez mais o povo brasileiro, de retirar do povo brasileiro todos os avanços que houveram, mesmo que sejam poucos, todos os avanços de consciência de classe, de senso crítico, porque isso é um peso, isso é um fardo para quem tem isso. Mas enfim, eu queria ressaltar o trabalho colossal desse homem, prestar as minhas homenagens ao trabalho pedagógico ou trabalho antipedagógico, que o Brasil precisa disso, é acabar com a pedagogia, acabar com a educação, pra gente poder viver tranquilo, pra gente não ter ciência dos males que nos afetam. Se a gente não sabe de uma coisa, a gente não sente. Deve ser assim. Mas ele foi então punido. E aí eu pergunto, né, a quem interessa calar o parente do Gugu, nosso jovem aí, assediador, a quem interessa, né, calar? Que forças de índole questionável interessa de perder o noticiário do SBT com um parente do Silvio Santos. Mas ele conseguiu, um dia, eu estava retornando aqui ao relato, ele conseguiu oferecer o seu programa, oferecer tudo de si para alienar ainda mais, para desfazer o peso da intelectualidade que jaz na mente do nosso povo brasileiro. Mas ele estava passando mal. Nosso herói estava mal naquele dia. E é como pode acontecer com qualquer pessoa
qualquer dia, de você passar mal, de você ter uma dor de barriga, de você ficar doente. Mesmo assim você tem que trabalhar como um herói. Mas então ele fez isso, ele prestou o seu trabalho com honradez. Ele estava passando mal da barriga. Então, ao terminar o programa, ele saiu correndo, porque ele queria manter a sua dignidade. Não queria ali se defecar na frente dos seus colegas de trabalho, na frente das câmeras muito menos. Então ele correu em busca do local mais apropriado que ele pudesse encontrar para realizar o seu ato, que é um ato que a gente não pode julgar, porque todos nós fazemos, todos nós excretamos. A gente excreta xixi, a gente excreta cocô, a gente excreta suor, a gente excreta saliva, a gente excreta sêmen, a gente excreta, para quem não excreta sêmen, outros fluidos vaginais ou fluidos do órgão falopênis ou do órgão vulva florzinha. Então a gente não tem que julgar a pessoa por ela excretar coisas que ela tem que excretar, o corpo tem que fazer esse trabalho. Então ele saiu correndo, o parente do Silvio Santos saiu correndo e encontrou aquele que seria o local mais fácil para que ele pudesse realizar o seu ato de excreção, um ato natural, que foi o camarim dele. Mas que ao mesmo tempo não é o camarim apenas dele, é o camarim de todas as pessoas, todos os outros funcionários dessa empresa de televisão SBT que produzem um jornal, o Jornal da Manhã, o Jornal da Tarde, o Jornal da Noite, o Jornal da Madrugada, onde são colocados ali os convidados, quem sabe. Então, esse camarim compartilhado, encontrou esse camarim e foi o único local que esteve ali ao seu alcance para que ele pudesse excrementar ali, excretar aquilo que lhe causava mal. E ele fez isso. Ele poderia ter feito nas calças, mas isso daria trabalho para quem fosse lavar as calças, seria constrangedor. Ele poderia ter feito isso no chão, mas alguém teria que lavar o chão. Então ele pensou numa solução simples, uma solução mais humana, levando em consideração as pessoas que também têm que cuidar, fazer a manutenção do camarim, a limpeza. Ele se importa com essas pessoas, ele se importa com o povo brasileiro. Ele não se importa somente em constantemente emburrecer o povo brasileiro, livrando-nos do peso da consciência, do senso crítico, mas ele se importa com as pessoas ao seu redor, com aquelas pessoas mais próximas. Então ele excretou aquilo que lhe fazia mal em uma toalha. Eu imagino ele chegando, ele se preocupando de pegar a primeira toalha que ele conseguiu encontrar e esticando ela cuidadosamente no chão do camarim do SBT. Até duas toalhas, né, para ficar uma coisa ali mais que absorva mais, que não consiga se sujar tanto. Duas toalhas, consigo observar ele muito claramente tendo essa consideração, colocando duas toalhas no chão para evitar de sujar esse chão e fazendo ali o seu ato excretor. E aí ele cuidadosamente empacotou esse pacote de excremento, mas que é natural, todo ser humano faz isso. Ele empacotou com cuidado e envergonhado sobre o que fazer com esse pacote de fezes. Ele pensou, posso jogar no lixo, mas ele ficou constrangido. Eu mesmo
buscar um outro lugar mais apropriado para jogar isso, mas ele escolheu envergonhado, porque ele é um ser humano e ele sente vergonha. Ele pode ser grande, mas ele também sente vergonha. Ele decidiu esconder atrás do micro-ondas do camarim, atrás do micro-ondas, numa tentativa, creio eu, a gente tem que observar a capacidade intelectiva avançada desse homem. A capacidade intelectiva dele é a mesma que permite emburrecer a toda a população. Mas ele colocou atrás do micro-ondas, porque acompanhe comigo. O micro-ondas deve ser um micro-ondas já muito usado, muito calejado. Ele guarda os odores dos alimentos que são feitos ali dentro, são produzidos. Então o micro-ondas ele seria um bloqueador odorífico natural para você esconder atrás dele, no caso, as suas fezes enroladas num pano, uma toalha. Porque aí o odor das suas fezes ia ser bloqueado pelo odor do micro-ondas ali, que já está muito usado, já tem aquele cheiro de comida, de almoço, de janta. Há anos que são feitos ali vários almoços e jantas, então aquele cheiro ele fica ali preso no micro-ondas e aos arredores do micro-ondas. Então o local lógico de você colocar a sua toalha com fezes é atrás desse objeto, para que um odor bloqueie o outro, né? Como se fosse um cálculo matemático de 1 menos 1. Você tem um odor e tem um outro odor, eles vão se bloquear e a soma disso, o resultado será 0. Ou seja, um não odor. Então, foi isso que aconteceu. Esse foi o ato dele. E eu acho que esse foi um grande momento do século XX, da televisão. Até agora, creio eu que tenha sido o melhor. Uma boa noite.